Eu tenho indicador para quase tudo na minha operação e eu ignoro a maioria deles de propósito. E por incrível que pareça, eu decido melhor por causa disso, não apesar disso. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. É o critério que eu uso para escolher pouquíssimos números e que eu olho de verdade e ignorar todo o resto sem perder o controle da operação. Deixa eu adivinhar como que tá aí do seu lado. Você montou painel e dashboard com métrica de praticamente tudo na empresa. E mesmo assim, na hora que a decisão pesa, você decide no feeling do mesmo jeito. Só que agora sentindo culpa porque você tem um monte de gráfico bonito que você não abre faz semanas. E eu já fui esse cara. Eu já me afoguei no meu próprio dashboard. E o que eu descobri foi o seguinte: o problema não é você medir demais. O problema é você olhar tudo do mesmo jeito. Então eu quero destrinchar isso aqui com exemplos reais de operação, desde o tempo que eu trabalhava com equipes técnicas em startups até hoje tocando operação de empresas tradicionais. São basicamente 3 critérios para você decidir o que você olha todo dia, o que você pode ignorar e o que você pode deixar a sua própria operação vigiar por você, sem você precisar de olhar o tempo todo. Qual que é a ilusão que a gente geralmente cai aqui? Você tem um painel cheio, dá uma sensação de gestão, mas não vai te entregar nenhuma decisão. Porque às vezes a gente se confunde estar informado com estar no controle, que são duas coisas muito diferentes. E aí metrificar alguma coisa se justifica pelo próprio ato de medir, e não porque serve para algo. Então tem um monte de métrica que pode estar no seu painel que está ali porque dava para medir. E principalmente hoje no mercado, que a gente tem a disponibilidade de tantas ferramentas que fica fácil de medir, que a gente parou de perguntar o porquê a gente vai medir algo. Então imagina o cockpit de um avião. Todos os mostradores que estão ali não são decorativos, eles têm um propósito e cada um dispara uma ação diferente dele. E é exatamente assim que um painel bom deve se comportar. Só que aí a pergunta não é o que dá para medir, e sim o que eu faço diferente dependendo desse número. Antes de entrar nos critérios, para exemplificar, eu vou usar uma analogia da minha própria operação. A gente é uma clínica de medicina e segurança do trabalho. E existem alguns processos administrativos, que são documentos que a gente tem que liberar após o atendimento de alguém, que no caso é um funcionário do nosso cliente, e esse documento chama ASO. Então imagina que é como se fosse uma ordem de pedido que você tem na sua empresa, ou algum documento que você gera para ser entregue ao cliente. Uma vez feito o atendimento, eu vou ter uma ficha de atendimento e ela tem que passar por um processo administrativo antes de eu liberar ele. A primeira regra é direta. Se o número muda e não te gera nenhuma ação, esse número é decoração. Geralmente eu nem coloco no painel. Então sabe aqueles indicadores que todo mundo acompanha por hábito, mas nunca usou para decidir nada? Isso é o que a gente chama de métrica de vaidade. Porque tem número que vai estar no seu painel há 1 ano e não mudou nenhuma decisão que você tomou até hoje. Então de uma forma prática, você olha para um indicador e pergunta: se esse número melhorar ou piorar, o que eu vou fazer? A minha ação muda diante daquilo? Se você não tem uma resposta clara, esse número provavelmente não deveria estar no painel. E aí tem 2 cuidados aqui. O primeiro é que tem números que demoram a mudar, ou eles quase nunca mudam. Então a pergunta não é se esse número muda amanhã, e sim se ele muda em algum momento e quando mudar, se isso vai provocar alguma ação diferente minha. E um segundo ponto é que existem números que são faixas. Você tem um limiar até onde ele pode mudar sem você ter uma ação específica, mas quando passar de determinado limiar, é a hora que você deveria agir. Então no caso dos ASOS, o que eu faço aqui? Eu tenho um gráfico que eu chamo de fluxo cumulativo. Se você nunca viu um gráfico desse, ele é basicamente um retrato diário de cada um dos status que eu tinha naquele dia. Então aqui, se no dia 26 de maio eu tinha 80 ASOS pendentes, mais 150, eu tô chutando aqui, exames pendentes e assim por diante. Então como é que eu leio isso aqui? Se eu vejo que essa faixa cinza tá ficando grossa, significa que tá acumulando muito ASO pendente por muitos dias. Ou seja, o número aumentou, isso provoca uma ação minha. Eu vou entender o que está acontecendo na operação, eu vou ver o que dá para fazer para reduzir novamente esse número. A segunda régua envolve você medir para prevenir. Então qual que é o hábito errado aqui? A gente mede uma coisa que o sistema já te entrega pronto, ou alguma coisa que é mais fácil. Porque tem número que ganha espaço porque ele é mais fácil, e não porque ele importa. Então no caso aqui, você escolhe um indicador pela consequência que ele te evita. Ou seja, tem alguns números que vão te avisar antes de algo acontecer, e isso vai te dar tempo para agir. E existem números que só vai te contar o que aconteceu depois, que é você ler o estrago depois de feito. E os 2 podem ser úteis, tá? Mas o primeiro, ele vale mais espaço e mais atenção. E geralmente
geralmente é o que a gente mede menos. Então, no caso dos ASUS, o mais óbvio seria eu medir os ASUS pendentes, certo? Certo, mas ele sozinho não vai me entregar o que eu preciso. Porque cada um desses atendimentos feitos, uma vez que eu fiz o atendimento de um funcionário, essa ficha de atendimento tem uma validade de 90 dias. Então, se eu não libero esse documento em 90 dias, eu perco aquele atendimento. Então, no caso, eu tabulo esse mesmo gráfico baseado na data da ficha. Então, olha a diferença, como é que fica o gráfico. Como que desponta do gráfico o que tem de pendente que ficou para trás. Então, isso me previne de deixar atendimento ficando para trás, sendo que todo dia tá chegando novos. E às vezes podem chegar novos mais urgentes, com algum cliente mais importante, mas eu consigo sempre pescar o que ficou para trás. Então, em resumo, você tá trocando aqui um relatório de autópsia para um alarme de incêndio. Porque a autópsia vai te dizer por que morreu. O alarme, ele vai te dar tempo para apagar um incêndio. Ou até para prevenir ele. A terceira régua é a frequência da consulta. O problema aqui nunca foi a quantidade de indicadores, e sim a frequência ser uniforme. Ou seja, se você tem 30 números no seu painel, você não tem que olhar os 30 todo dia. E eu geralmente divido em 3 categorias. Você tem o alarme, que é uma coisa que você não olha, ele vai estampar na sua cara quando for necessário. O resto do tempo ele fica em silêncio. Você tem o cotidiano, que é basicamente o pulso da operação. Esse sim você tem que acompanhar todo dia, num ritmo ou diário ou semanal, depende do seu contexto, mas ele é basicamente você acompanhar a engrenagem girando. E tem os de consulta. Esses de consulta, eles são sob demanda. É quando você quer fazer uma análise específica e você vai olhar aqueles números, mas você não precisa ficar olhando todo dia. Então, no nosso exemplo, o alarme seria a data de ficha. O cotidiano seria o fluxo cumulativo. E alguns exemplos de consulta que eu tenho aqui. ASUS distribuídos por pessoa, os status de cada ASUS por prioridade de cliente, porque eu quero garantir que os clientes de mais alta prioridade estão sendo atendidos primeiro. Os ASUS por status, que a gente já tinha falado. E tipos de exame diferentes, que é uma coisa do meu contexto. O que isso te libera de tempo? A maioria dos indicadores deveria ser ou alarme ou consulta. O cotidiano tem que ser composto de poucas métricas. Porque se você olha todos todo dia, você começa a criar uma estafa e você passa despercebido quando alguma coisa realmente necessita de uma atenção e uma decisão. Só um ponto importante, essa classificação ela não é escrita em pedra. Existem situações que um indicador de consulta ele vira um alarme. Às vezes você tem uma crise específica que você tem que acompanhar, ou ele pode até virar um cotidiano, mas depois ele volta a ser uma consulta. Então faz parte você revisar isso de vez em quando, o que você não pode é ficar no diário para tudo por inércia. Mas existe mais um tipo de indicador que eu coloco nos painéis, porque os outros 3 critérios, eles têm a ver com o resultado, que é o que a operação produz de fato. Esse tipo de indicador, ele mede se o processo está sendo seguido. Ou seja, ele mede o limbo e não o desempenho. O que significa esse limbo? Todos esses atendimentos que são gerados na minha operação, eles vão para um outro sistema, que é o ClickUp, que a gente usa para fazer a gestão dos nossos processos. E eles chegam até lá através de um relatório que o coordenador da nossa equipe emite a cada 2, 3 dias. Só que pode ter falha no meio do caminho. Às vezes faltou uma informação, pode ter um cliente novo que entrou e não estava cadastrado no ClickUp. Então, vão existir buracos em qualquer processo. E aí eu tenho alguns indicadores para basicamente captar os lugares onde cai limbo. Por exemplo, ASUS que entraram sem data de ficha, ASUS que não tem uma empresa registrada ou sem um responsável da equipe definido, ASUS que não tem prioridade definida. E perceba que ele passa nos critérios. A ação é óbvia e imediata, você tem que alterar aquele dado, ou seja, ele muda uma decisão, ele te previne também de um problema que vai acontecer. E um ponto interessante é que a frequência desse tipo de número deveria ser quase 0. Por quê? Porque eu deixo ele permanentemente visível para a própria operação se autocorrigir. Ou seja, você delega o próprio olhar do sistema à equipe. Então você leva esse critério de frequência ao limite. Eu olho de vez em quando só para ver se ninguém deixou passar despercebido, mas é o número que eu menos olho. E aí dessa forma você tem um painel trabalhando para você em vez de exigir de você. É o oposto do dashboard que te pede atenção. Ele te dispensa mais. Então recapitulando, você tem que se perguntar se esse indicador muda alguma decisão sua, se ele vai te avisar de alguma consequência antes que ela aconteça, com que frequência você precisa de consultar e quem precisa de olhar, se é você ou se é a própria operação. Porque o objetivo aqui nunca foi ter o dashboard mais completo, e sim o mais silencioso. Agora me fala, qual foi o número que até hoje você acompanha que nunca mudou uma decisão sua? Me fala nos comentários aqui embaixo. Valeu, até a próxima.